Olá, irmãos, tudo bem? Esse vídeo é para nós mostrarmos um pouco sobre a pedra angular. Vocês sabem que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções e ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir então da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras e assim ela servia para alinhar toda a construção. Ela é o elemento essencial que dá essência ou dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. E aqui eu quero traçar de maneira bem simples para nós entendermos, tá bom? Eu vou traçar aqui uma linha usando um esquadro para nós entendermos isto. Então temos aqui na vertical, vou traçar essa linha e depois vou traçar uma outra no plano transversal, tá bom? E aí depois a gente traça no plano longitudinal. Então preste atenção que aqui vai ficar bem simples da gente entender e fazer uma boa aplicação também na aula, tá? Então a partir daqui, olha, já tenho ali o modelo, né? Aí você traça de novo outra linha no plano transversal, lembrando que eu estou usando aqui uma perspectiva isométrica para poder a gente ver melhor, analisar melhor, tá bom? Aí aqui eu vou traçar do outro lado, tá? Do outro lado. Olha só, aí que já temos mais ou menos uma ideia, né? Dá para os irmãos ver aí, porque está bem transparente. Aí aqui, amados, eu posso traçar outra linha na transversal, tá bom? Quando eu traço aqui na transversal, eu também posso fazer do outro lado, no plano longitudinal, tá? E daqui eu vou traçar uma outra linha na vertical. Fazendo isto, eu já tenho aqui o formato da minha primeira pedra, ou da pedra angular, ou mesmo da pedra de esquina. E aí, você pode fazer a mesma coisa, olha, usando essa largura do esquadro, tá bom? Para fazer as outras pedras. E aí você traça na vertical e depois vai traçando as linhas no plano longitudinal, para que você possa formar as outras pedras, tá bom? Aí aqui, olha, você pode fazer também do outro lado. Assim, eu acredito que fica bem fácil de nós entendermos o que é que significava essa pedra de esquina. Então tá aqui, olha, tá? Só daqui já dá para nós entendermos. Esta aqui era a pedra de esquina. Então nós podemos até escrever aqui Jesus como a pedra de esquina, ou pedra angular, ou pedra principal. Agora, por que principal, irmãos? Porque esta pedra ela tinha que ter medidas perfeitas, como tem o nosso Jesus. Ele é a perfeição. Então, todas as outras pedras são colocadas a partir de Jesus. Tá bom? Acredito que assim fica bem fácil de nós entendermos. Então, todas as outras, elas são colocadas a partir de Jesus. Isso significa, diz para nós, que existe aqui um esquadrejamento, digamos assim, um alinhamento, né? Porque se essa pedra tem que ser perfeita, então essas outras têm que seguir esse mesmo padrão. E a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos como é o nosso Pai Celestial, usando Jesus como nosso referencial. Às vezes nós queremos nos basear nas outras pessoas, mas elas também são falhas.
Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo que em tudo que Cristo faz eu procuro imitá-lo. Ele não está falando de um padrão de perfeição, porque ele não era perfeito, mas no que ele imitava Cristo, isso então era o padrão de perfeição. E aí por isso que nós nos baseamos em Jesus, porque ele é esta pedra de esquina. Falando de perfeição, eu quero fazer só uma breve colocação em relação a essas medidas perfeitas. Se você pegar vamos supor que você esqueça essa linha daqui, tá? E você pegue tudo isso daqui, você vai ter um formato de um tijolo, tá? Que também alguns dizem que era mais ou menos essa a pedra angular. Ela era um pouco maior do que as outras. Vamos colocar que ela tem um formato de um tijolo, tá bom? Isso nos faz lembrar do tabernáculo, que tinha este formato retangular. Porém, se você prestar atenção, o próprio lugar santíssimo, ele tinha este formato, tá? Este formato, que formato era esse? Um formato quadrado, tá? Formato quadrado. E você vai encontrar este formato quadrado ou cubo, você vai encontrar este mesmo formato na Santa Jerusalém, na cidade santíssima que João viu lá no Apocalipse, tá? Então ele é claro em dizer que a altura, que largura e profundidade são todas iguais. Por quê? Porque isto fala, meus amados irmãos, de perfeição. Tá bom? Então isto fala de perfeição. Então veja como tem, muitas coisas que estão na palavra de Deus são importantes para nós, para que a gente possa entender e aplicar isso da maneira correta. Jesus é a pedra de esquina, porque a partir dela todas as outras pedras, e a palavra nos diz que nós somos pedras vivas, que somos colocados a partir de Jesus para fazer então esse grande edifício, tá? Que é a igreja do Senhor, formada por todas as pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.